ideologia diferente, podemos estar atrás de alguém que caça indiscriminadamente. A polícia tem pistas? Ele é um fantasma. Ele mata à noite, não há testemunhas. Tira detalhes para a imprensa não fazer uma ligação entre os... Sem o padrão coerente dos vídeos, é quase impossível determos assim. Sabia que o primeiro zodíaco sempre variava o padrão das vítimas jovens e pobres homens? Olá, meninas, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom dia, menina. Então, Rô, Bom eu tô com um dia, pouquinho tudo de bom, enxaqueca, Ana? eu vou ficar com a câmera fechada, tá? Tá, sem problemas, sem problemas. Vamos ver se mais alguém vai entrar, já são 1h45, né? Vocês estão bem, né? Muito frio, muita chuva aí ontem. E aí, Fernanda, bom dia. Bom dia. Choveu muito aí na região de vocês, gente? Muita coisa? Bastante. Aqui em casa também choveu muito. Ei, Luci, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Jóia. Nossa, ontem choveu, eu ia sair, nós fomos lá na Tati, no Jadir, ontem, que eles fizeram a multiplicação, né, da célula com o pastor Hélio, e, na verdade, a gente foi fazer um envio, né, porque a gente está enviando a Tati, liberando ela para estar junto com o Jadir nessa nova célula. E aí a gente saiu ontem à noite, choveu muito, muito. Oi, Bia, tudo bom? A Bia está podendo estar aí hoje. Tudo bem, né, meninas? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que vocês estão aí na ingestão de água? Vocês bebem bastante água, gente? Durante o dia? Não, né? Gente, é difícil, né? Eu tinha uma época, assim, quando eu trabalhava direto, eu ficava aquela coisa de garrafinha em cima da mesa e tal, tinha mais disciplina, né? E, né, tem fase que agora tem fase que é difícil, né? Tem vezes que é difícil a gente beber água. Eu estou tentando aqui, às vezes aí quando eu bebo um montão de uma vez só, mas na verdade não é assim, né? Oi, Gisele, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Que dizem, né, que o ideal é a gente beber aos poucos, né? Um copo de 1 em 1 hora, não sei de quanto em quanto tempo, até pelo menos aí de 2 litros a 3 litros de água por dia, né? Cara, o dia que eu consegui beber 2 litros foi assim a glória. Né? Mas a gente tem que se disciplinar. E tinha fase que eu conseguia mais, mas ultimamente eu estou assim, quando eu vejo, eu já estou uma boa parte do dia sem beber água, aí eu começo a beber um montão, ou então eu bebo à noite, aí à noite, o que acontece? Fico com vontade de fazer pipi, levanto durante a madrugada, é horrível, né? Então, assim, você fica... É uma luta com isso, né? Mas, assim, como que a água é importante para a gente, né? A água, a gente precisa, para a saúde, o corpo físico todo precisa de água, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de água hoje. Vamos começar, meninos? Vamos orar? A gente vai orar para a gente começar esse dia. Está um dia meio nublado, né? Para alguns aqui, pelo menos na minha região aqui, mas o dia de sol, que o Senhor brilhe sobre a nossa vida, né? Que o Senhor venha trazer clareza. Oi, Sil, bom dia! Bom O Senhor dia. apareceu hoje. Aqui, põe as mãos aí na tela, faça um som aí. Você e a Lucia aí, ó, façam um som sobre nós aí. Tudo que receberam lá naquela conferência maravilhosa. Amém, amém. Vocês devem estar pingando de óleo. Olha, muito bom, sobrenatural. Nós precisamos, Amém. mulheres, acender o nosso pavio para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Amém. Deus está nos chamando para esse novo tempo de busca do Espírito Santo, né? Para que as pessoas possam ser contagiantes, em nome de Jesus. Amém. Aqui, sábado, de repente, vocês contam um pouquinho para a gente lá, né? Como é que foi? Em Falam nome de um Jesus. testemunho, alguma coisa, vai ser ótimo, né? Amém. Amém. Vamos orar, meninas? Vamos. Pai, nós adoramos a Ti nessa manhã, Jesus, Senhor. louvado Como seja o teu nome. vivemos uma manhã um pouco nublada, cinzenta, mas, Senhor, o Senhor é o nosso sol. O Senhor é o nosso Aleluia. sol da justiça, que está sobre a nossa vida. O Senhor é a nossa luz. Amém, E o Senhor Jesus. é essa água da vida que nós temos, Senhor, e nós É te verdade, adoramos por isso. Jesus.
E te convidamos, Espírito Santo, fique à vontade aqui, Espírito Aleluia. Santo. Glória a Ministrar no Deus. nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor e nada sabemos, nada podemos fazer sem Ti, Senhor. É verdade. Tu és a nossa força, a nossa graça, a nossa esperança. Aleluia. Se tirar o Senhor da nossa vida, a nossa vida não tem graça nenhuma, não tem nada verdade, de meu bom, Senhor. O Senhor é tudo de bom que há em nós. O Senhor é, ó Deus, é a luz que brilha sobre nós e nós te louvamos Amém. nessa manhã, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, de acordo com as nossas necessidades mais profundas, Senhor, que o Senhor venha ministrar a nós. O Senhor tem provisão para cada uma das nossas necessidades. Em nome Nós de nos abrimos ao Jesus. Senhor nessa manhã, Pai. Em nome Sim. de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, meninas. Hoje a gente está terminando, vamos terminar o capítulo 7 aqui do Evangelho de João. Amanhã a gente entra no 8 aqui, que tem uma história muito interessante sobre a nossa vida. Mas hoje a gente está terminando aqui, então a gente vai ler a partir do 37 até o 53, são poucos versículos, e vamos ler esse texto. Então, alguém quer ler? Quer que eu leia? Alguém se propõe a ler, se quiser? Eu vou lendo, então, tá? Fala assim, né? João 7, a partir do 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que, perdão, gente, por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Esse texto aqui está dividido assim, em duas partes, mais ou menos, né? Primeiro o que Jesus falando a respeito dele, né? E depois João vai narrando o que está acontecendo aqui, né? As confusões continuam, como a gente estava lendo ontem, né? Nós vimos que eles estavam com muita confusão. Oi, Fabi. A Fabi está aí agora. Muita confusão, eles dissensão, diziam que queriam matar, queriam prendê-lo, outros não, né? E assim, no meio dessa festa, toda essa confusão, eles estavam doidos ali para pegarem Jesus, né? Os fariseus, né? Depois que Jesus começa ali certos discursos, eles realmente decidem que vão prendê-lo, né? Só que vamos falar aqui do final, depois a gente vai no início do texto, né? De novo. E o que acontece é que os guardas, né, voltam ali para eles, para a presença dos sacerdotes, dos fariseus, e falam assim: olha, a gente não conseguiu prender ele, não. Por que vocês não trouxeram ele? Por que vocês não prenderam? E eles, assim, ficaram atônitos. Eles falaram assim: jamais alguém falou como esse homem. Olha que interessante, gente. Eu creio, assim, que a persuasão da maneira como Jesus falava, a autoridade, a graça como Jesus falava foi tão grande que aqueles homens ficaram ali pasmados, ficaram ali embasbacados mesmo, ouvindo Jesus falar e eles, assim, não tiveram atitude, não conseguiram chegar até Jesus e prender Jesus, porque ficaram paralisados ali pelo que ele falava. E assim, ontem a gente estava lá na célula, né, quando eu falei do Jadir e da Tati, a gente
falando assim sobre essa autoridade de Jesus, sabe? Jesus falava porque ele vivia, por que Jesus tinha autoridade? Não é porque ele tinha um cargo sobre si, né? Não é porque Jesus tinha uma patente, né? Jesus era alguém, né, investido ali, mas assim porque Jesus vivia. Né? Isso é que é assim, o maior exemplo de autoridade, é quando alguém vive o que fala, né? Tem experiência. Isso torna a pessoa autoridade. Né? Geralmente, o nosso conceito de autoridade é alguém que é investido num cargo, alguém que é colocado numa liderança, numa posição, e a gente tem aquela pessoa, a gente teme, porque não, ele é autoridade, esse é o líder, ele é o chefe, né? Mas aqui Jesus traz esse conceito de autoridade sobre a sua vida, era o que ele vivia, era a experiência que ele tinha, e como ele era Deus, como ele andava com Deus. Jesus era alguém que, assim, que como 100% Deus e 100% homem, ele orava, ele passava momentos na presença de Deus, assim, buscando a presença de Deus. Ele nem precisava, né? Ele era Deus, mas ele, assim, tudo era um exemplo, né? E ele buscava, e quanto mais ele buscava a presença de Deus, mais ele tinha autoridade na sua vida, mais ele tinha conhecimento, mais ele tinha para dar às pessoas, né? E ele vem nos ensinar dessa forma, né? Que a nossa autoridade não depende realmente das instituições, dos cargos que a gente tem, do nome que a gente tem lá, né, num certo segmento, ou mesmo na igreja. A nossa autoridade vem de experimentar ele, de viver com ele, e de, assim, experienciar, né, como se fala, a palavra dele, que a palavra dele se faça viva na nossa vida, né, naquilo que a gente vive todo dia, nas nossas decisões, né, que seja tudo coerente, o que a gente fala, o que a gente vive, né. E esses homens ficaram paralisados ali. Eu imagino assim que Jesus falava e eles ficaram presos, bebendo daquela fonte ali, que era o Senhor, né? E não conseguiram. E aí aqui o texto fala assim que os fariseus começam a falar, olha, vocês também vão ficar aí presos nisso, né? Vocês também vão crer nele. E aí eles disseram assim, só a plebe, aqueles mais, né, mais rudes, os mais pobres, os mais ignorantes, é que creem nesse homem. E falaram assim para aqueles guardas, vocês já viram se tem alguma autoridade aqui, algum sacerdote, algum fariseu que está crendo nele? Como é que vocês vão ficar crendo nele, né? E aí, gente, aparece aqui Nicodemos. Nicodemos aparece aqui para defender. A gente leu uns dias atrás sobre Nicodemos ter ido lá à noite conversar com Jesus. Nicodemos estava nesse processo aí dele de transformação, né? De conhecer. E aí Nicodemos, de repente, aparece aqui e, assim, Nicodemos era um maioral. Nicodemos era uma autoridade. Né? E Nicodemos aparece para defender aqui. Lógico que Nicodemos não chega e fala assim, eu creio abertamente ali, mas ele chega e faz uma defesa, né, de Jesus. Ele fala, olha, a gente não pode condenar, né, ninguém, a nossa lei não permite condenar ninguém sem que a pessoa seja ouvida primeiro, sem que haja um julgamento, né? Então ele faz ali meio que uma defesa para que as coisas sejam apaziguadas ali naquele momento, né? E, então, assim, é interessante o quanto Nicodemos vai se aproximando, né? Nicodemos, desde que ele teve aquela conversa com Jesus, eu creio que Deus vem trabalhando no coração dele até ele chegar ali nesse momento, faz essa defesa meio disfarçada, né? Mas a gente vai ver quando Jesus é morto mesmo, quem aparece lá com José de Arimateia para embalsamar o corpo de Jesus e para levá-lo lá para o túmulo é justamente Nicodemos, né? Então, assim, mostra aí que Nicodemos teve esse processo todo e ele, ao fim, crê, né, no Senhor. Ele vai ali, né, embalsamar o corpo como se significasse que ele estivesse crendo, né? Que ele estivesse amando ao Senhor ali, né, naquele momento. E aí isso é interessante para a gente. Mas vamos voltar lá para o início do capítulo, que quando Jesus faz aquela fala essa célebre frase, né, que a gente conhece tanto, né, que nós já ouvimos muitas vezes, que ele fala que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é maravilhoso para nós, e eu creio que o Senhor tem uma palavra, né, tem uma ministração para nós, para completar no nosso coração aqui nesse dia, meninas. Sobre esse rio de águas vivas, né?
Jesus fala que é do interior que vão fluir. E aqui o texto já fala que ele estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo, né? Teve uns dias atrás que a gente teve aqui uma dúvida, né, sobre a gente vendo sempre os profetas, João Batista, que havia sido cheio do Espírito Santo, Isabel, a sua mãe, né, quando estava com ele no ventre ainda, quando Maria vem e se aproxima dela, Isabel também é cheia do Espírito Santo ali, e a gente vê vários, o Zacarias, que era o pai, né, de João, foi cheio do Espírito Santo, os profetas todos, né, que profetizaram até aqui sempre tinham visitações do Espírito Santo, a Bíblia fala que o rei Saul, quando foi escolhido por Deus na época que ele ainda estava afinado lá com Deus, né? Quando ele foi escolhido para ser rei sobre Israel, que ele foi cheio do Espírito Santo junto com várias escolas de profetas, né? Então havia assim um tempo em que Deus visitava o seu povo, Deus falava, mas não era ainda a plenitude do Espírito Santo, né? Que haveria de vir só quando Jesus derramasse, né? E essa promessa aqui, né, se cumpre lá em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre isso, né? Jesus, depois que ele subiu aos céus, né, realmente o Espírito Santo viria e habitaria em nós plenamente. Aqui o que a gente vê é sempre visitações do Espírito Santo, né? E aí Jesus fala sobre isso aqui, que com respeito ao Espírito Santo, João fala, né, que essa declaração de Jesus estava querendo dizer a respeito do Espírito Santo que havia de vir, porque ainda não tinha vindo plenamente, né? O João fala justamente sobre isso. E aí, meninas, sobre esse rios de água viva, né? Jesus fala assim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero te convidar nesse dia, hoje, aqui, né, a experimentar esses rios de água viva fluindo do seu interior. A Bíblia aqui não fala, Jesus não fala um rio de água viva, ele fala rios, né? Então, assim, são várias correntes, várias vertentes, né? E aqui água viva, né? Não é uma água parada, né? Lá em Jerusalém existem lagos, né? Lago da Galileia, tem um Mar Morto, tem vários tipos lagoas, né? E que podem representar assim, águas mais paradas, né? Mas aqui, lá no deserto, né, principalmente naquela região lá, é difícil ter fontes de água com abundância, né? Tanto é que Israel foi assim Israel com a sua tecnologia, né? Israel tirou a água, né? Desalinizou, né? A água lá do mar para que fizesse água potável. Eles têm muita tecnologia, eles estudam muito a respeito disso para trazer isso para o povo lá, porque lá é uma região difícil de ter águas correntes, de ter, como aqui no Brasil, que tem fontes inesgotáveis, a gente tem aí a Amazônia, a nossa região, por ser um país tropical, né, aqui, a nossa região mais sul, aqui, né, ele recebe muita influência aí, né, das tempestades, das nuvens aí, né, e assim, a água aqui é muito mais abundante, você vê que a região amazônica concentração assim, de água tremenda, né? Aqui a gente tem muita chuva, né? Essa coisa do país ser tropical é quente, promove muita chuva também, então assim, apesar de já estar sendo escasso em muitos lugares aqui no Brasil, mas o Brasil ainda é abençoado, né? É como se fala, a bacia hidrográfica aqui do Brasil é muito abençoada, né? Então, a gente assim não tem essa escassez como lá no deserto, aquelas regiões tão áridas. Então, para eles, assim, fontes de água lá era algo assim, maravilhoso, não era algo que eles viam a toda hora, né? E assim, isso é lindo da gente ver essa comparação que o Senhor faz aqui, né? Sobre esses rios de água viva. Porque quando eles estavam lá nessa festa do tabernáculo, aqui nesse último dia, o que eles faziam? Eles iam lá nos tanques lá que eles tinham de água, o tanque de Siloé, que fala, pegavam um pouco daquela água e traziam para o templo e derramavam ali da presença de Deus, significando a lembrança que eles tiveram quando Deus trouxe água da rocha lá no deserto para eles. Então, eles sempre faziam um ritual para se lembrar disso, né? E Jesus vem aqui justamente fazer um contraste, Jesus vem falar sobre isso nesse momento, no último dia da festa. Jesus fala assim, eu sou a água da vida, se vocês beberem de mim, rios, não é uma água parada, não é uma água de um tanque, né? Uma água de uma cisterna, mas assim, rios vão fluir do interior.
Aquela água que eles utilizavam ali daqueles tanques era para uma purificação externa deles, né? Relembrando que eles viveram lá no deserto, mas era sempre uma purificação externa. E Jesus vem falar de uma purificação interior, né? O rio que eu faço fluir sobre vocês é interior. E Jesus quer ministrar isso ao nosso coração hoje, sabe? Porque às vezes a gente está com as nossas cisternas com águas paradas, a gente recebe muito, né? Falei aqui para as meninas contarem um pouquinho do que elas receberam lá, né, em São Paulo para a gente, porque é um fluir de águas do Senhor, né? São águas que se movimentam, né? E elas vão poder, vamos dizer assim, desaguar, derramar, né, sobre nós um pouco daquilo que tem recebido. Porque imagine se a gente só recebe e retém, né? Uma cisterna, ela recebe a água e ela retém a água, para que um dia seja retirada. Claro, a cisterna, né, a gente, vamos dizer assim, a gente tem caixas de água e que a gente vai tirando a água quando a gente precisa, mas é uma água que fica parada, paralisada. E assim, é muito fácil de acumular lodo, de acumular detritos, né? De acumular poeira, e aquela água fica uma água, daqui a pouco está uma água insalubre, uma água que não é boa, não é uma água potável, boa para beber, né? Mas assim o Senhor vem nos oferecer uma água corrente, rios de água viva, água em movimento. Isso é lindo, maravilhoso, do Senhor trazer essa comparação consigo mesmo. Ele é essa fonte de água, né? Lá em Isaías, no capítulo 12, eu estava lendo ontem, fala assim que vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O Senhor é essa fonte da salvação. E quando ele fala aqui de rios que vão fluir, é porque o Espírito Santo tem provisão para cada uma área da nossa vida. Não é um rio só que corre, né? Salmo 46 vai até falar de um rio que alegra a cidade de Deus, que é essa figura aí do Espírito Santo. Mas aqui, quando Jesus traz, ele fala de rios que vão fluir. São vários segmentos para cada uma das nossas necessidades, as espirituais, as emocionais, as físicas, né? As psicológicas. O Senhor tem provisão, tem água corrente, né? Tem fonte para todas essas coisas. O Espírito Santo é aquele Espírito amigo, ele é consolador, ele é assistência. O Espírito Santo, ele nos lembra da palavra do Senhor. O Espírito Santo nos alerta quando a gente erra. O Espírito Santo, ele te consola quando você está triste. O Espírito Santo, ele é assim, teu amigo que caminha contigo, te dando direção. Então, assim, o Espírito Santo tem uma provisão para cada uma das nossas áreas. E isso é fonte de Deus, isso é algo maravilhoso, sabe? Às vezes a gente está com o nosso reservatório de água também, a Bíblia fala de cisternas rotas, né? A gente recebe a água, só que está rachado, tem uma rachadura, tem uma fissura, né? Está quebrado lá no fundo, e não adianta encher de água e a água vai vazar, sabe? Vai vazar, vai ser desperdiçada. Mas assim, o Senhor não, ele diz sobre uma água que ele nos dá, que é para sempre, salta para a vida eterna, né? Isso é maravilhoso. E assim, o quanto que às vezes assim a nossa autossuficiência, né? Aquilo que a gente conhece, as nossas filosofias de vida, o que a gente aprende, vai se tornando assim essa água parada, essa cisterna, né? Retendo águas, a gente vai acumulando, não extravasa, não dá vazão, e a gente assim fica contaminado. Infelizmente, né? Aquele lodo que se acumula, né? Aquela réstia verde que fica, né, em volta das caixas ali, vão acumulando e fazendo a gente ficar pesado, e aquilo que sai da gente, às vezes, é algo pesado, algo que não dá para as pessoas consumirem. Agora, a água que o Espírito Santo nos traz, a água do Espírito de Deus, nesses rios de água viva, fazem com que a gente tenha sempre uma palavra nova, algo renovado no nosso interior e algo que a gente possa derramar sobre as pessoas. E, assim, a minha pergunta para nós hoje é, assim, que tipo de água a gente tem derramado, né, sobre as pessoas? O que flui de nós, né? Quando nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, o que flui de nós, né? Naqueles momentos assim de mais aperto, nos momentos de tensão, o que está fluindo dos nossos lábios, né? Que tipo de água?
Nós lemos atrás aqui também, foi no Evangelho de Mateus, né, quando Jesus fala assim que de uma mesma fonte, não é no Evangelho de Mateus, é um outro, acho que é numa das epístolas, que fala assim que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. A nossa fonte vinda do Senhor é sempre doce, é uma fonte que cura, é uma fonte que traz alimento para as pessoas, né? Não é uma água insalubre, uma água que as pessoas não podem beber, né? Isso deve ser o que sai de nós, né? E aí eu queria ler um texto para vocês aqui, lá de Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho mesmo de Apocalipse. Olha o que o texto vai dizer sobre as águas, que coisa maravilhosa, né? Sobre essa fonte de águas, né? Apocalipse 22, versículos 1 e 2 fala assim, no final de tudo, né? Então me mostrou, era o próprio João, né? O apóstolo João, né? E Deus estava mostrando a ele, fala assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse trono, esse rio de água que sai, que flui para as nossas vidas aqui, que o Senhor fala, ele sai direto do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que lindo, né? No meio da sua praça, no meio da cidade, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, e que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que lindo, gente. Então, assim, esse rio que o Senhor nos oferece, essas águas, é para a cura, sabe? Tanto aqui que fala em Apocalipse, que é para a cura dos povos, essa profecia, aquilo que vai acontecer futuramente lá nessa nova Jerusalém, é essa mesma promessa que o Senhor nos faz hoje, desses rios de água viva, que vão fluir de nós para a cura dos povos, para a cura das pessoas. E assim, eu quero te chamar nessa manhã a essa realidade linda que o Espírito Santo te traz. Você, mulher que está aqui, você que é cheia do Espírito Santo, você que é habitada por essa presença de Deus, aquilo que sai da tua boca, aquilo que sai de você, da tua vida, é para a cura dos povos, para a cura das pessoas, para a cura dos teus relacionamentos, das pessoas que estão ao teu redor. Que Deus traga sobre você esses rios fluentes, sabe, de água limpa, água purificada pelo Senhor, e você seja um agente dele, sabe, para curar, né, para ser um instrumento. E olha assim, ainda fala assim que nunca mais haverá qualquer maldição, né, nessa cidade, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós somos os servos, nós estamos ligados a essa cidade. Lá no Salmo 46, fala assim, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, é esse rio do Espírito, que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Tanto vai falar sobre essa cidade aqui como a nossa vida. Nós somos a morada do Altíssimo hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esse rio do Espírito alegra essa cidade, alegra o nosso coração. Eu sei, meninas, que às vezes a gente passa por situações, tem dias que a gente está lá em cima, né? A gente está no auge, mas tem dia que a gente acorda assim, parece que tudo é névoa, que tudo está confuso, que a gente não consegue tomar uma decisão. Tem dia que a gente se sente entristecida com aquilo que a gente vê ao redor, a gente está entristecida com a nossa condição, às vezes, a gente quer mudar certas coisas e a gente não consegue. Mas, assim, dizer para nós que a nossa esperança está nesse rio de Deus que alegra a cidade, esses rios que fluem, né? E que a gente pode clamar, a gente pode buscar ao Espírito Santo, né? A nossa aproximação de Deus, ela está ligada intimamente com a nossa sede do Senhor. Quanto mais a gente tem sede, quanto mais a gente vai a Ele e bebe, mais a gente é saciado dessa presença, dessa vida, e mais a gente encontra esses recursos nele para todas as nossas necessidades, para todos os segmentos da nossa vida, né? Jesus e a samaritana, eu anotei aqui para a gente se lembrar, né? Jesus fala com aquela mulher, né? Olha, essa água aí você vai voltar a ter sede se você continuar bebendo só dessa água. Mas da água que eu lhe der vai saltar como uma fonte para a vida eterna. Isso é poderoso demais, né? Nós lemos isso esses dias. E assim, a força da água, ela é poderosa e assim, onde ela passa,
a sede não pode permanecer, a sede não fica, né? Onde a água passa, existe transformação. Quando existe um lugar muito seco e é uma margem, vamos dizer assim, de um rio, né? Começa aquele rio correr ali, daqui a pouco começa a haver vida, a haver vegetação, né? Onde a água chega, o cenário muda, né? Tudo se transforma. Nós, aqui em Petrópolis, a gente tem muita experiência com águas poderosas, né? Com águas fortes que assustam a gente demais. E realmente ela, além de mudar o cenário tanto para uma beleza, a gente tem experiência dessa água mudando o cenário aqui para um lugar de tristeza, né? Como a gente já viveu isso, como a gente fica com medo, a gente se assusta com isso, né? Mas assim, para a gente ver o poder da água, né? O poder de transformação, o poder de carregar, né? Assim como ela limpa, lava a nossa alma, lava a nossa vida, o poder da água também pode destruir, né? Mas assim, o Senhor está nos propondo aqui uma água viva, uma água que tem movimento e é uma água que é do Espírito Santo dele, que atravessa a nossa vida, né? E que através de nós pode mudar cenários, mas para o bem, para a cura dos povos, para a cura das nações, para a cura nossa também, né? Essa água aí fluindo do nosso interior não é algo que vai só mudar externo, mas muda lá dentro, né? Algo que transforma realmente a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser e assim o nosso relacionamento com o Senhor. Então o Senhor tem nos chamado nessa manhã a ter essa sede, essa busca por Ele, né? Como eu falei aqui no início, como é que está a sua ingestão de água aí, como é que você está em relação a isso? O que a gente aprende, né? Que a gente não pode, aí os médicos, né, os personagens aí das academias falam que você não pode beber água só quando você tiver sede, né? Você tem que beber, tem que ter uma disciplina, né, de beber sempre água, porque esperar ter sede, às vezes você vai beber uma quantidade grande e não vai satisfazer, não é isso, né? E que a gente tem que ir bebendo aos poucos todos os dias para o nosso corpo se manter hidratado durante todo o tempo, né? E às vezes a gente fica esperando muito que Deus faça um mover muito grande em nós para que a gente tenha sede, né? Talvez aí esperando a gente ir numa conferência, num congresso, né, para a gente ter sede, mas não é isso. A gente, pelo contrário, a gente vai porque a gente tem sede, porque a gente quer beber o tempo todo, né, dessa fonte do Senhor. E Ele está nos chamando nessa manhã, todas as mulheres que estão aqui presentes, as que vão acessar mais tarde, a beber dessa água dele. Ele diz: rios de água viva vão fluir, fluir. Ele mesmo é a fonte, ele é a fonte. Mas essas águas vão fluir, elas não vão ficar paradas, elas vão fluir, vão saltar, né, para a vida eterna. E, assim, eu fiquei pensando naqueles homens, nos guardas que ficaram presos nessa palavra do Senhor, ouvindo e bebendo, né? Se dessedentando, se saciando, né? Uma sede, há uma sede no coração humano, né? De Deus, dessa ligação com Deus novamente. E, meninas, nós que já temos bebido dessa água, nós podemos derramar dessa água sobre as pessoas. Olha que diferença, né? É assim, não é uma água finita, uma água que vai parar de jorrar, mas essa água que o Senhor nos oferece é uma água plena, contínua, e nós podemos derramar isso na vida de outras pessoas. E o convite para nós nessa manhã é assim, nesse dia ainda, derrame água viva sobre alguém, derrame água da vida, derrame uma palavra sobre a vida de alguém. Não sei quais as pessoas que você vai ter contato nesse teu dia, se você está no trabalho, ou se você vai na célula hoje, ou se você, né, as pessoas com quem você vai conviver, sejam aquelas pessoas talvez mais difíceis, as pessoas talvez mais amargas, mais secas, né? O convite do Senhor é para que a gente se derrame sobre essas pessoas, como essa água viva aqui do Senhor, que a nossa palavra, aquilo que sair da nossa boca, que a nossa expressão de vida possa abençoar as pessoas, possa trazer esse amolecimento, né? Porque a água ela é assim, ela é poderoso, ela dilui qualquer coisa, né? Praticamente a água, né? E então, assim, que você possa diluir essa terra seca, esse lugar endurecido do coração das pessoas com uma água, com uma palavra sua.
queria te convidar nesse dia a se derramar sobre alguém, abrir a sua boca e deixar que esse rio de água viva flua aí do seu interior, saltando do seu interior, porque você é alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que já tem experiência da presença do Senhor, que tem experiência desse rio caudaloso, desse rio poderoso aí de Deus fluindo dentro de você. Não é só na hora que você está no momento de adoração, que você está na igreja, que você pode se alegrar e que você levante as suas mãos, que você sente a presença do Senhor. Não é só para esse momento. Esse rio é para fluir continuamente através de você todos os dias, em todo o tempo. Sabe? Quanto mais você dá, quanto mais você derrama sobre as pessoas, mais vai fluir da sua vida, né? Quanto mais aquilo que você tem recebido, você não reter como as cisternas, né? Mas você derramar sobre as pessoas, mais essa água vai ser renovada, né? Lá em Israel era difícil ter fontes de água, né? O Senhor fazia milagres lá, né? Eles cavavam poços e assim com muita dificuldade para ter água. Mas aqui o Senhor tem derramado água em abundância sobre nós, sobre cada uma de nós que está aqui. Você que tem uma vida com o Senhor, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem essa proposta para você. Eu quero fluir através da tua vida. E que essa seja a nossa palavra nesse dia, né? Que a gente possa influenciar alguém, que a gente possa abençoar alguém. Escolhe alguém aí do teu dia, né? Talvez seja o teu filho, talvez seja o teu marido, seja a tua mãe, o teu pai, alguém com quem você está, ou quem está no trabalho, alguém que você possa dizer, olha, eu tenho uma palavra de Deus sobre você, que Deus te abençoe hoje, que Deus abençoe a tua casa, tenha a oportunidade de orar por alguém nesse dia e deixar que esse rio flua através da sua vida. Talvez é dessa forma que você vai abrir portas para abençoar, portas no coração de alguém que está fechado, que vai se tornar acessível para você. Então, abençoe com esse rio que você tem. Amém? Essa palavra que eu tinha para a gente hoje é uma vida no Espírito, é uma vida de fluir de Deus, e assim eu tenho certeza que o Senhor quer renovar cada vez mais esse fluir através de nós, esse fluir sobre as nossas vidas. Quanto mais a gente se tornar íntimo do Espírito Santo, mais a gente vai conhecer as faces dele, as características dele, né? Aquilo como ele se apresenta, e mais a gente vai encontrar nele recursos para aquilo que a gente precisa. Quanto mais a gente derrama sobre os outros, nós também somos curados. Quando a gente fala para os outros, nós também somos consolados, né? A respeito daquilo que a gente crê. Amém, meninas? Hoje é essa palavra que a gente tinha, e eu espero assim que vocês sejam abençoadas e assim, abençoem alguém nesse dia ainda, hoje, que os rios de água viva possam fluir do teu interior. Amém? Vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisinha? Não, tá todo mundo quietinho. Sil quer falar. Pode falar, Sil. O que eu achei mais interessante, né, do que você está colocando diante de nós, quando nós temos a chama, que é o Espírito Santo, e ela não apaga em nós, ainda que as lutas, ainda que os problemas, ainda que o dia possa esteja nublado, mas a gente reconhece quem nós somos em Deus, né? Nós vamos ficar tristes, mas nós entendemos e sabemos que nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Aquele que vai nos ajudar em todo o tempo a viver aquilo que o Senhor prometeu para nós, né? Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós acessamos lugares com o Senhor, mais cheio do Espírito nós vamos ser, mais discernimento nós vamos ter em nós, porque nós vamos conseguir discernir tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, sejam cheias do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós entramos em lugares, acessamos lugares, levantamos as nossas mãos, o enfermo é curado, o oprimido é liberto. É isso que Deus chamou a gente para viver. Nós precisamos estar no nível com o Senhor, né? Andar juntamente com o Senhor, não mais à frente nem mais atrás, alinhado com Ele, porque quando nós alinhamos o nosso coração com o Senhor, nós vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós, porque Deus tem uma abundância para nós, né? Nicodemos, quando os olhos dele se abriu, ele reconheceu quem era Cristo. Nós temos os olhos, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias:
abre os nossos olhos para reconhecer quem é Cristo em nós. Porque se nós reconhecermos quem é Cristo em nós vamos viver uma vida abundante, Aleluia. uma vida Aleluia. glorificada, uma vida cheia Aleluia. da presença dele, onde nós vamos impor a mão dos nossos filhos. Eu fiz isso quando eu cheguei. Falei, Jesus, assim como eu recebi, assim como o Senhor derramou sobre mim, eu derramo sobre a minha filha, eu derramo sobre as minhas filhas, sobre o meu esposo, sobre a minha neta, sobre os meus genros, porque nós precisamos viver em prática para conhecer quem é Jesus em nós. E isso nós Amém. seremos cheios do Espírito Santo. Amém? Amém, Sil, a gente recebe essa palavra aí, e assim, você falou sobre abundância, eu me lembrei aqui, deixa eu só ler mais um texto aqui para vocês, que enquanto ela falava, eu fui me lembrando desse texto, Amém. que fala assim, que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto à Glória, corrente de águas, que glória no a Deus. devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. É isso que a Sil está falando, sabe, sobre essa abundância, de ter essa abundância para derramar sobre as pessoas. É assim, mesmo no tempo da seca, mesmo no tempo da dificuldade, sabe, dá o seu fruto. A folhagem não murcha, porque ela está plantada junto a um ribeiro de água. Aleluia, glória a Aleluia, Deus. glórias ao nome do Aleluia. Senhor. A gente recebe essa palavra de Amém. abundância, que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa Amém. manhã, com essa Amém. palavra, Jesus. sabe? Que haja abundância do Senhor sobre você, que Amém. você possa derramar sobre as pessoas, que você seja como essa árvore aqui, plantada junto a esse ribeiro de água. Rios de água viva fluirão do teu interior. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém? Amém. Amém. Vamos Amém. orar? Amém. Quer É falar? só uma palavrinha. Como é bom ser corpo, né? Né, Jesus? Que Deus seja louvado, né, gente? Vocês têm liberdade de falar o que o Espírito Santo colocar no coração de vocês, tá bom? Isso, meninas. Né? Podem compartilhar algo. Tá? Sentir o desejo, vocês querendo compartilhar alguma coisa no privado, mandar uma mensagem para a gente, vocês ficam à vontade, tá? A gente está aqui para uma ajudar as outras. Juntos, nós somos mais fortes Amém. em Deus. Amém. Amém? O Amém. Senhor, ele tem propósito, o Senhor começou esse grupo e é tudo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Liberdade do Espírito, somos um corpo, amém, amadas? Amém. Por isso é muito importante que a Fabi falou, porque assim, eu sempre trago aqui a nossa reflexão no estudo, mas assim, tudo que vocês quiserem compartilhar, olha, eu vi isso, eu li isso, como a Sil fala aqui, a Pri, a Fabi sempre falam, né? Podem ficar à vontade para falar, meninas. A gente está aqui para crescer juntas, né? E que bênção que a gente tem esse fluir de Deus sobre as nossas vidas, essas águas que não param, que não cessam. Amém? Amém, amém. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós adoramos a Ti mais uma vez e agradecemos a Ti. Que fluir do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Quem Amém, somos Jesus. nós, Senhor, para que o Senhor nos tenha como árvores plantadas junto a ribeiros? Nós éramos plantadas numa terra seca, Senhor. Estávamos Verdade, meu Deus. fadadas, Senhor, a secar, Senhor, a morrer, Senhor, num deserto, num lugar árido, Senhor, sem água da vida. Mas o Senhor se derramou sobre nós, Senhor. Aleluia, glória a tenho Deus. certeza que o Senhor tem se derramado sobre cada mulher que está Muito aqui. obrigada, Hoje, Jesus. nessa manhã, Senhor, nós proclamamos, Deus, Senhor, sim, que Senhor. rios de água viva vão Jesus. saltar da vida de cada uma delas, Em Senhor. nome de Deus, Jesus. dentro das suas casas, Senhor. Dentro do Senhor, seu em nome de trabalho, Jesus. Senhor. Sim, Aquilo meu que elas Deus. realizam com Nós as suas mãos. declaramos isso Seja nessa no manhã, trânsito, Senhor. Senhor. Seja nos relacionamentos com as pessoas. Sim, ó Deus. Senhor, que rios de água viva saltem da vida das tuas Em filhas. nome de Senhor, e que a Jesus. boca delas se abra, Senhor, como uma torrente de águas Aleluia, poderosas, Senhor. glória a Águas Deus. que curam, que saram, Sim, Senhor, meu Pai. para a Sim, glória meu do teu Deus. nome, Senhor. Que as Em tuas nome de filhas sejam Jesus. cheias da tua porção. Como a tua filha Amém. disse, Senhor, que o teu rio, Senhor, é um rio abundante, Senhor. Que as tuas Aleluia. filhas recebam a
abundância da tua Em presença, nome de plenitude Jesus. daquilo que o Senhor tem para Sim, meu cada uma Deus. Sim, delas, meu Senhor. Pai. Deus, nós não estamos sozinhas, nós não lidamos Verdade, meu sozinhas com Deus. os nossos problemas, não estamos Meu Deus. perdidas, Senhor, ó Deus, com as situações acumulando sobre nós. Não, nós rompemos, Senhor, em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. A nossa vida, Senhor, não é uma cisterna rota, não é uma cisterna rachada, Senhor, Amém. mas a nossa vida, Senhor, Sim, ó meu Deus, é um Deus. instrumento, ó Deus, das águas vivas do Senhor, do Obrigada, mover do Jesus. Senhor, que tanto curam a nossa vida quanto curam Sim, as Senhor. outras pessoas Sim, meu também. Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, que cada mulher Aleluia. aqui, Senhor, receba essa alegria, Senhor, Amém, esse poder, Jesus. Senhor, inesgotável da Em tua nome presença, de Senhor, Jesus. que possa fluir, ó Deus, naquilo Sim, que o Deus, Senhor as flui tem sobre chamado, nós. Senhor. Flui Deus, sobre esse lugar, capacita Pai, as em tuas nome de filhas, Jesus. Senhor. Sim, meu Deus, Deus. instrui as tuas filhas, Em dá nome de Jesus, nos sabedoria, Senhor, ajuda, dá nos ensina, conselho, Senhor. Senhor. Por Ó Deus, a favor, respeito Senhor. de tudo que elas tiverem que decidir nas suas Em vidas, nome de ó Deus, Jesus. naquilo que elas, com as pessoas Amém, com que elas Senhor. se relacionam, Senhor, aquilo Amém, que elas Jesus. fazem, Senhor, em Sim, nome meu de Deus, em Jesus. nome de Abençoe o Jesus. dia delas, Senhor. Sim, meu Dá Pai. graça, dá Sim, meu alegria, Deus. renova essa alegria, Renova essas as nossas forças, Senhor. Senhor. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Amém, Glória a meninas. Deus. Que Deus as Amém. abençoe nesse Amém. dia. Amém. Amanhã a gente está aqui Amém. numa nova história. Aleluia. Que vocês possam contar, olha, eu falei com alguém, porque às vezes, gente, é tão simples, às vezes você fala com alguém na padaria, que você vai ali comprar um pão, uma coisa, e você fala com alguém, olha, que Deus te abençoe, e aquilo muda o aspecto da pessoa, muda o Amém, dia da Jesus. pessoa. Então, assim, que a gente Amém. seja usado, né? A Em Lucia, nome de Lucia, assim, eu Jesus. sei que a Lucia e a Carol têm um trabalho tão difícil, né? Com a instituição, com as meninas, assim, que Deus assim use a vida de vocês Em poderosamente, nome de sabe? Jesus. Para mudar a Nós realidade dessas profetizamos isso. meninas aí, não só Aleluia. como uma Em nome de instituição, como um Jesus. trabalho, mas mudar mesmo espiritualmente, sabe? Deus tem colocado vocês aí dentro. Sei que Deus me fez lembrar isso agora, porque eu falei com a Carol no final de semana, assim, Deus tem colocado vocês aí dentro. Eu sei que às vezes é árduo o trabalho, é difícil o dia a dia, mas assim, que Deus use vocês aí como um rio poderoso nesse lugar, Amém, sabe? Jesus. Que a vida dessas pessoas Amém. seja transformada, né? Através de vocês. Em Tá nome bom, de meninas? Amém, Que Deus meninas. abençoe, tá? Tenham um Bênção. ótimo Beijos. dia. Deus Até abençoe amanhã. vocês. Amém. A paz de Jesus para cada um. Em nome de Amém.